A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu venho por intermédio desse canal trazer sempre algo que possa edificar, que possa nos ensinar o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Hoje eu tenho uma pergunta. Cristo foi abandonado na cruz? Porque eu sempre ouvi sermões, sempre vi pregações e até mesmo estudos de teólogos dizendo que Jesus, quando clamou lá na cruz, Eli, Eli, sabachthani, ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste? Ele falou isso na língua aramaica, na língua que ele era o dialeto principal dos nazarenos, do judeu. Havia o grego, havia o latim e havia o hebraico, mas Jesus falava aramaico. E quando ele falou assim, muitos ficaram ali confundidos. Alguns diziam: será que ele está chamando por Elias? Será que Elias vai vir salvá-lo? Se realmente ele é o Filho de Deus, então ele irá salvá-lo. Porque na verdade, Cristo apresentava estar ali abandonado por Deus diante dos homens. Mas a justiça de Deus estava sendo cumprida em Cristo. Aos olhos humanos, ele estava sendo abandonado, porque o homem não compreendeu o que foi o sacrifício de Cristo na cruz. O homem não entendeu o perfeito sacrifício de Jesus na cruz. Ele se ofereceu. E o que me chama a atenção, como eu falei, é que alguns pregadores eles fazem questão de dizer que Jesus, Deus, ao ver Jesus na cruz e todo o pecado estava sobre ele, alguns pregadores dizem que Deus se afastou, que Deus virou as costas para não ver Jesus morrer na cruz, o sofrimento dele na cruz, Deus não suportou. Eu acredito que isso aí seja uma má interpretação, porque na verdade Jesus estava se oferecendo com um sacrifício perfeito, suave e agradável a Deus. Deus recebeu o sacrifício de Cristo como incenso suave às suas narinas, porque foi um sacrifício perfeito. Porque era impossível que o sumo sacerdote da antiga aliança, através de sangue de bode, de cordeiros, fosse oferecido ali um sacrifício que pudesse agradar a Deus. Aquele ritual judaico do sacrifício se tornou obsoleto, mas Cristo, como o verdadeiro sumo sacerdote, ele ofereceu a si mesmo com um incenso suave à nariz de Deus, e Deus recebeu o seu sacrifício porque foi perfeito. Jesus não tinha pecado, não tinha mácula, apesar que todo o pecado estava sobre ele, o pecado da humanidade. É por isso que lá no jardim, nas suas últimas horas de vida, ele subiu no outro dos Montes das Oliveiras, no Getsemane. E lá no Getsemane, Jesus, ele clamou a seguinte oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua. E muitos teólogos dizem que Jesus estava ali temendo a morte. Como é que pode a vida temer a morte? Jesus sabia que ao terceiro dia ia ressuscitar. Jesus nunca temeu a morte. Pelo contrário, Jesus sempre, quando se encontrou com a morte, ele deu vida. Foi assim no encontro com o filho da viúva de Nair, quando ele se encontrou com aquele cortejo fúnebre, aquele enterro, e ele parou o enterro e ali ele ressuscitou aquele moço. Foi assim também quando ele ressuscitou a filha de Jairo, a Tabita, a Talita. E ele, aleluia, todas as vezes que ele se deparou com a morte, inclusive na ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias, ele ressuscitou. Como alguém que disse que ele era a ressurreição e a vida, podia temer a morte? Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Marta e Maria correu ao seu encontro. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna.
Jesus é o dono da vida, não podia temer a morte. É mais uma interpretação errônea. Jesus estava ali dizendo assim ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele que sabia que ia passar por uma agonia, a agonia da cruz não seria fácil, mas ele também sabia que seu sacrifício tinha que ser perfeito e agradável a Deus, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. Jesus ali, ele se ofereceu como sacrifício perfeito, e ele queria que fosse perfeito para que toda a humanidade fosse salva pelo seu sacrifício. E assim foi. E assim Deus recebeu. Lá na cruz, ele também citou Eli sabachthani, citando o texto ou o Salmo 22, mostrando que estava se cumprindo nele o Salmo 22, que fala: Deus meu, por que me desamparaste? Se você der uma analisada melhor no Salmo 22, você vai ver que não tem nada de abandono. Porque todos aqueles que clamaram a Deus tiveram auxílio, tiveram socorro. Se os patriarcas, se os profetas da antiga aliança e todos aqueles que clamaram a Deus tiveram salvação e livramento, por que Deus não ia livrar o seu filho amado? Mas Jesus estava ali citando as Escrituras, o Salmo 22, mostrando para aquelas pessoas ali que o Salmo 22 estava sendo cumprido na vida dele. Assim também foi no início do seu ministério, quando Jesus entrou na sinagoga dos judeus e foi dado a ele o livro do profeta Isaías, e ele leu a passagem que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que me impôs, que me capacitou para pregar as boas novas para os pobres, para abrir a visão dos cegos, para pôr em liberdade os cativos. E ao terminar a sua pregação, ele disse: hoje se cumpriu no vosso meio essas Escrituras. E sempre que Jesus dava os seus sermões, ele mostrava que todas as profecias estavam se cumprindo nele. E ele não ia perder a oportunidade jamais de ir lá na cruz mostrar que aquele sacrifício ali já estava determinado e profetizado pelos profetas. Isaías falou no seu livro, no capítulo 53, sobre o servo sofredor. Alegra, alivia a alergia e não dá sono, sem desconectar seu filho do aprendizado. Deus ali provou para seu filho, sem desconectar seu filho do aprendizado. em seu filho, todo o cumprimento das Escrituras Sagradas. Deus ali mostrou que toda a profecia da antiga aliança se cumpriria em Jesus, e assim foi. O Salmo 50, a passagem de Isaías 53, capítulo 53, fala sobre ele estava toda a transgressão, todo o pecado. O castigo estava sobre ele, que hoje nos traz essa paz. Jesus pagou o alto preço. Eu quero mostrar aqui também alguns versículos que se encontram no livro de Hebreu. Veja que coisa linda, provando que o sacrifício dele foi perfeito. Em Hebreus capítulo 5, glória ao nome de Jesus, diz assim: como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, e orações e súplica, ao que eu podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu li aqui em Hebreus capítulo 5, do versículo 5 em diante. Glória ao nome de Jesus. Também quero ler aqui no mesmo livro de Hebreu, no capítulo 9, versículo 11 em diante, que fala sobre o verdadeiro sacrifício. Que diz assim a palavra do Senhor: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homem, isto é,
não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue. O seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bode e a cinza de novilhos espazigua sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, por quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes a Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro tabernáculo, os chamados recebe a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testado viver. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todos os povos todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água púrpura, isope e expigiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Cristo, oferecendo-se pelos nossos pecados, num sacrifício perfeito, com seu próprio sangue, comprou homens, mulheres de todos os povos, de todas as tribos, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E só Jesus Cristo é um Senhor, e só o seu nome é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. E para concluir, eu quero ler aqui no capítulo 5 de Apocalipse alguns versículos da palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. O capítulo 5 começa assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chora, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 10 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 anciões e os 24 anciões prostraram-se diante dele, diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salmos de ouro, cheio de incenso, que são as orações do santo. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. E para nosso Deus o fizeste rei e sacerdote, e ele reinado sobre a terra. Glória ao nome de Jesus. Essa foi mais uma reflexão à luz da Bíblia. Jamais Deus vai abandonar você. Jamais Deus abandonará o seu filho. Ele não abandonou o seu filho na cruz. Ele recebeu o seu sacrifício como um incenso suave às suas narinas, para a remissão de todo o pecado. Que essa reflexão possa te ajudar a te abençoar. Peço que você se inscreva no meu canal, divulgue, compartilhe, dê um like, e que Deus possa abençoar a sua vida desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.